Durante um intenso período de rivalidade entre o Ocidente e a União Soviética, o projeto competiu diretamente com o Concorde, alcançando alguns recordes notáveis. O Tupolev Tu-144 foi o primeiro avião supersônico de passageiros do mundo. Seu primeiro voo ocorreu em dezembro de 1968, apenas 2 meses antes do primeiro voo do Concorde, seu principal concorrente, e o primeiro a entrar em serviço em 1975. Foram fabricados 16 desses aviões, mas apenas 102 voos comerciais foram realizados, dos quais apenas 55 transportaram passageiros a velocidades supersônicas na União Soviética. Problemas de confiabilidade e desenvolvimento, juntamente com as repercussões do acidente do Tu-100 e 44 no Salão Aeronáutico de Paris de 1973 e o aumento dos preços do combustível, restringiram a viabilidade do Tu-144 para seu uso regular. E é a história que vamos ver em um novo vídeo da Aeropedia do Mundo da Aviação. Dado o enorme tamanho da União Soviética, as viagens supersônicas eram consideradas economicamente viáveis, especialmente para os funcionários governamentais que viajavam entre Moscou e as cidades siberianas. Voar era a única alternativa prática para as viagens de trem que duravam uma semana, e o transporte supersônico poderia reduzir significativamente os tempos de viagem. As estimativas iniciais sugeriram que 20 desses aviões supersônicos seriam suficientes para as necessidades nacionais e internacionais da Aeroflot. O design do Tu-144 começou em 1963 e em 1965 foi apresentado em forma de maquete no Salão Aeronáutico de Le Bourget, em Paris, França, onde 6 anos antes havia sido apresentada aqui a maquete do projeto do Concorde. Sim, eu sei, as comparações são odiosas, mas é impossível contar a história sem o seu rival ocidental. Dado o clima geopolítico durante o período da Guerra Fria, a União Soviética tinha a intenção de não apenas igualar, mas superar os avanços ocidentais, particularmente na tecnologia aeroespacial. Embora a ideia de aviões supersônicos de passageiros fosse controversa no Ocidente, devido a preocupações com o ruído e a poluição ambiental, a União Soviética planejava continuar com seu desenvolvimento, em grande parte para suas longas rotas pela Sibéria e Ásia Central. Com um amplo espaço aéreo, os corredores de voo provavelmente evitariam as zonas urbanizadas. O plano previa a construção de 5 protótipos em 4 anos, e o primeiro avião estaria pronto em 1966. Apesar da semelhança na aparência do Tu-144 com o avião supersônico anglo-francês que lhe valeu o apelido de Concordowski, havia diferenças significativas entre esses dois aviões. O Tu-144 é maior e um pouco mais rápido até, mas tinha aviônica menos moderna. Enquanto tanto o Concorde quanto o protótipo do Tu-144 tinham asas delta ogivais, a asa do avião soviético não tinha a curvatura cônica do Concorde. Os aviões de produção substituíram esta asa por uma asa delta dupla, e antes um MiG-21 havia sido usado para testes deste tipo de asa, e esse avião pode ser visto no Museu Monino perto de Moscou. Outra grande distinção eram as 2 pequenas superfícies retráteis chamadas canards de bigode, com slats fixos de borda de ataque de dupla fenda e flaps retráteis para aumentar a sustentação a velocidades menores. É que mover os celebones para baixo em um avião de além delta aumenta muito a sustentação, mas também inclina o nariz para baixo. Os canards anulam este momento do nariz para baixo, reduzindo a velocidade de aterrissagem para cerca de 330 km por hora, que já é uma alta velocidade para aterrissar. Como havíamos dito, chegou a ser o primeiro avião comercial da história a atingir velocidades de Mach 1 e Mach 2, à frente do Concorde em ambos os casos. O primeiro avião de produção em série voou em abril de 1973. O primeiro design de testes não tinha lemes de profundidade frontais do tipo canards.
Nele, os motores estavam instalados mais próximos sob a fuselagem central, e o trem de pouso era guardado sob as asas principais, de forma semelhante ao design do bombardeiro Bayer B-58 Hustler dos Estados Unidos. Mas os designs posteriores de produção em série instalaram o novo trem de pouso sob os motores após vários testes de design em túneis de vento. Junto com os primeiros Tu-134, o Tu-144 foi um dos últimos aviões comerciais com paraquedas de frenagem. Não estava equipado com nenhuma capacidade de reversão de empuxo, por isso o paraquedas foi utilizado como única alternativa. O avião foi projetado para uma vida útil de 30 mil horas durante 15 anos. O aquecimento da fuselagem e as propriedades de altas temperaturas dos materiais estruturais primários, que eram ligas de alumínio, estabeleceram a velocidade máxima em Mach 2.2. 15% do peso desta aeronave era devido ao titânio utilizado. Houve então duas versões mais, uma denominada Tu-144S, da qual foram produzidas 9 unidades e está equipada com o turbofan Kuznetsov NK-144A para resolver a falta de impulso nas decolagens com seus motores anteriores Koleshov RD-36. A outra variante foi a Tu-100 e 44-500, da qual foram produzidas 5, impulsionada pelo motor Kolesov R500, 3651 mais potente, onde a autonomia com carga útil completa aumentou até os 5.330 km. Embora, para comparar, o Concorde tinha uma autonomia de quase 6.500 km. O avião foi montado com peças mecanizadas a partir de grandes blocos e painéis, muitos deles mediam mais de 19 metros de comprimento. Embora, naquele momento, essa abordagem tenha sido anunciada como uma característica avançada do design, acabou que as grandes peças mecanizadas tinham muitos defeitos na estrutura da liga que causavam rachaduras em níveis de tensões inferiores aos que a peça deveria resistir. Em 1976, durante testes estáticos e de cargas repetidas, a estrutura de um desses aviões rachou a 70% da tensão de voo projetada. Segundo os especialistas, algo similar aconteceu com o avião que caiu em 1973 no Salão Aeronáutico, após uma manobra que ultrapassou os limites. O ar depois de uma manobra que ultrapassou os limites. Insisto que as comparações são odiosas, mas quero enfatizar as horas de teste quando obteve a certificação para voos de passageiros, o que o torna o avião mais testado. E o Tu-144 registrou 1.509 horas antes de sua aceitação estadual. A introdução do Tupolev 144 no serviço de passageiros foi programada para o 60º aniversário da Revolução Comunista. Os primeiros serviços de passageiros entre Moscou e Almaty, no Cazaquistão, começaram no 1º de novembro de 1977. O serviço de carga da Aeroflot começou no dia 23 de junho de 79, usando a nova variante de novos motores que lhe davam maior autonomia de voo e novos motores que lhe davam maior autonomia de voo e alcance. Mas esses voos de carga não se mantiveram por muito tempo. Os primeiros voos regulares mostraram que o Tu-144S era muito pouco confiável. Um problema para os passageiros era o altíssimo nível de ruído no interior da cabine, que alcançava uma média de pelo menos de 90 até 95 decibéis. O ruído vinha dos motores, que ao contrário do Concorde, só podiam manter velocidades supersônicas usando pós-combustores continuamente. Os passageiros sentados, um ao lado do outro, mal podiam manter uma conversa, e aqueles que estavam sentados a 2 assentos de distância não podiam nem se ouvir, mesmo gritando. E uma curiosidade que comentavam muito era que para se comunicarem passavam notas escritas à mão, já que não podiam se ouvir. E isso não é tudo. Também aqueles que viajaram nesta aeronave comentam que o barulho na parte traseira do avião era insuportável.
serviço de passageiros foi um serviço semi-programado até que o primeiro Tupolev 144-500 sofreu uma falha em voo durante um teste antes da entrega, fazendo um pouso forçado em 23 de maio de 78 com 2 tripulantes que faleceram. O voo 55 e último voo regular de passageiros ocorreu no dia 1º de junho de 1978. O Konkordski, como começou a ser conhecido no Ocidente, não era rentável do ponto de vista do consumo de combustível, o que fez com que sua rota se limitasse a unir Moscou e Cazaquistão. A Aeroflot continuou operando o Tu-144-500 após o final do serviço oficial, com alguns voos não regulares nos anos 80. Tratava-se de um design de avião comercial supersônico. Tinha um peso máximo na decolagem de 207 toneladas e tinha um alcance de 6.500 km. Sua velocidade máxima era de 2.500 km por hora, ou Mach 2,15, e tinha capacidade para 150 passageiros, 11 na primeira classe e 139 na classe econômica. Anos mais tarde, em 1994, ocorreu ali a assinatura de um acordo em Vancouver, no qual a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço modificou um 144D, desenvolvendo um conjunto do avião modificado, chamado Tu-144LL. Este 96 realizou-se o primeiro voo do avião modificado, chamado Tu-144LL. O programa durou até 1999, quando foi cancelado. Devido aos altos custos de produção e desenvolvimento, e por ser muito especializado, não foram construídos em grandes quantidades. Foram fabricadas 16 unidades, mais uma inacabada, e não se conseguiu vender para outros países nem companhias aéreas. Ademais, como não podia voar sem escalas da Europa para a América, seus voos estavam restritos ao território soviético. Em 1983, foi anunciado o abandono desta aeronave, alegando que era muito caro para justificar seu uso, mesmo que tenha sido uma grande conquista em tecnologia para os soviéticos, e ajudado a desenvolver outros aviões como bombardeiros supersônicos. Espero que tenham gostado deste vídeo. Sou Marcos e esta é a Aeropedia do Mundo da Aviação.